do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez para nós falar mais um pouquinho do nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos comentar um pouquinho da lição de número 7, essa lição a qual ela vai ao ar no dia 12 de novembro, né? No ar não, ela vai ser lecionada na sala de aula, melhor dizendo, no dia 12 de novembro, e ela traz para nós o tema, a responsabilidade da igreja com os nossos missionários. Mas antes de nós adentrarmos aqui no subtópico dessa aula, no textual de verdade e prática, eu já gostaria aqui de fazer a apresentação do nosso irmão que está aqui hoje conosco, nosso irmão Onofre, ali da nossa igreja do Flor do Campo. Irmão Onofre, fique à vontade, faça a sua apresentação, por favor. Amém. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer, um privilégio estar aqui gravando com o irmão, esta aula maravilhosa, por sinal, dada por Deus, inclusive. E queria dizer que eu sou o Onofre Cândido, ali do setor de Tremembé, do nosso Ministério de Taubaté. Congrego na congregação da Flor do Campo, pastoreada ali pelo pastor João Correia, ou como normalmente conhecem, o pastor João Tupini. Então, estou ali com o nosso pastor, né, trabalhando na obra do Senhor, ali juntamente na Escola Bíblica Dominical também. Que maravilha, tá vendo só, queridos? Nosso irmão está ali auxiliando o pastor Tupini, né? E o nosso irmão, ele é professor da Escola Bíblica Dominical e da nossa congregação do Flor do Campo, e tem sido uma maravilha, né? Nós estamos aí chegamos à lição de número 7, e os irmãos que têm nos acompanhado têm percebido, né? Que nós estamos aí utilizando nesse trimestre bastante nosso campo, e com isso nós entendemos que o quê? A Assembleia de Deus Ministério de Taubaté é terra fértil. Temos aí inúmeros professores, pastores, educadores de EBD, papo de escola bíblica, né? Abençoados, e hoje aí o nosso irmão Onofre vai trinchar essa aula com grande alegria para você que está nos assistindo. Mas antes de nós adentrarmos aqui nessa lição, deixa eu te pedir um favor, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ajude a divulgar, a expandir o reino de Deus, né? Compartilhando essa videoaula, nós estamos aí nas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? No Spotify, no Deezer e também no Instagram. Então basta aí um clique dos seus dedinhos aí e os seus contatos também serão abençoados, acredito eu, com essa palavra, a qual é viva, eficaz e penetrante. Uma palavra que cura, liberta e transforma e de bom grado ainda nos leva de caminho ao céu. Amém, queridos? Vamos já adentrar aqui nessa lição de número 7, como eu já disse, o tema da lição, né? Responsabilidade da igreja com os missionários. O textuário vai nos dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso se encontra no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 6 e o seu versículo de número 10. Ou seja, Paulo escrevendo essa carta, né? A verdade prática ela vai nos dizer: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com os cuidados de seus missionários. Olha que interessante isso daqui. É de papel da igreja responsabilizar-se integralmente, ou seja, com todo cuidado, com todo zelo, com os missionários que se encontram no campo. Irmão Onofre, o senhor aqui que gostaria de comentar alguma coisa, tanto do textuário quanto da verdade prática, pode ficar à vontade. Sim. A verdade prática, ela tem aqui algo que eu considero a chave para o sucesso de qualquer projeto missionário, de qualquer igreja, de qualquer ministério, que é a responsabilidade integral com os missionários. Oh, glória. Ou seja, o missionário, ele não é só responsabilidade financeira da igreja, como nós veremos nessa lição. Sim, é importante a questão financeira, mas também todas as áreas que envolvem o missionário. E, inclusive, quando nós falarmos de missionários aqui nessa lição, nós estamos tratando também da família do missionário. A esposa, os filhos, todos aqueles que vão ao campo. Então, de certa forma, a igreja ela tem que contribuir financeiramente, orar pelo missionário, também fazer um pastoreio, um cuidado emocional, um cuidado sentimental, um cuidado físico e emocional. Não é só uma área, são todas as áreas, né? O ser humano de forma integral. Por isso que eu considero essa frase da verdade prática a chave do sucesso. É responsabilidade integral com o cuidado do missionário. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só? E isso foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein?
Então, como eu tenho falado, segura na poltrona aí que vem coisa boa do céu para a sua vida aqui através da vida do nosso irmão Onofre. E o interessante é que dessa nossa aula de hoje, a palavra-chave ela chama-se responsabilidade. E é isso que nós precisamos ter para com o reino de Deus. Responsabilidade naquilo que nós fazemos, responsabilidade em servir a Cristo, com temor e diligência. Não é à toa que Josué ele vai nos ensinar, né? Ele vai nos instruir acerca de santificar as nossas vidas, né? A santificação ela requer responsabilidade. E isso é maravilhoso. Mas antes de passar aqui para o nosso irmão Onofre, ele já começar a destrinchar essa aula para mim e para você, deixa eu fazer uma leiturinha aqui da nossa introdução. Como o irmão Onofre já bem falou aqui, que é uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando e enviando, cuidando deles enquanto atuarem no campo, encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o seu cônjuge, seus filhos, os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural. E nós temos já falado um pouquinho disso em aulas anteriores. E olha que interessante, o envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente, como já falamos, né? Não somente do missionário, mas também da sua família. E esse cuidado abrange em todas as esferas da vida do nosso missionário no campo. E isso é tremendo, né? E para hoje nós já passarmos aqui para o nosso irmão Onofre, nós vamos refletir sobre esse desafio, que é o tema desta nossa lição de hoje. Irmão Onofre, eu já passo para o senhor pode ficar à vontade aí, fazer a sua introdução e já adentrar os tópicos da maneira que o senhor assim quiser. Sim. Então, a introdução, ela traz uma ideia bastante importante, que é a ideia de que você deve cuidar integralmente do missionário, deve identificar, preparar, enviar e cuidar. Então, é muito importante pensar em obra missionária não como algo único, um momento só do envio, mas tem que ser pensado antes, durante e depois. Antes, preparando, antes fazendo um trabalho de planejamento, não que o planejamento não trará problemas de adaptação, enfim, mas ele minimiza os problemas. Durante, dando apoio, como a gente falou, em todas as áreas que a pessoa precisa, sentimental, emocional, né, espiritual também, e depois, quando o missionário ele volta, né, do campo, ou também quando ele encerra ali, vamos dizer, entre aspas, uma aposentadoria, apesar que cristão não se aposenta, né? Mas ele volta do campo, ele também precisa de uma readaptação. Então, o cuidado sempre é antes, durante e depois. Que maravilha, né? Tá vendo só, queridos? Agora foi a introdução do nosso irmão, agora já vai começar a destrinchar aqui para nós os tópicos. O primeiro tópico ele vem falar para nós acerca a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Então, a gente tem que ter a ideia que essa responsabilidade que acabamos de falar do antes, durante e depois, ela é uma responsabilidade que é básica da igreja e é uma responsabilidade contínua. Ela é em todo o tempo que o missionário está sendo preparado, em todo o tempo que o missionário está no campo, juntamente com a sua família, como falamos, que quando dissermos missionários, estamos falando também da família, e depois, quando ele voltar do campo missionário. E a nossa lição, ela traz uma coisa bem interessante. Ela fala de alguns pontos que a gente deve observar acerca dessa responsabilidade. A primeira é que a igreja deve se conscientizar que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Isso. Muitas das vezes, a gente tem a ideia que um missionário ele é formado unicamente dentro de um seminário, ali, ou unicamente por uma única igreja. Não, o missionário ele é formado dentro da igreja local. Então, minha congregação Flor do Campo, ela tem a responsabilidade de formar um missionário que depois ele vai ser enviado para um seminário, enviado para um curso teológico, enfim, e depois apresentado como alguém preparado. Né? Se a gente vivesse num mundo ideal, seria, por exemplo, um jovem que o pastor local, a igreja local, descobre nele esse chamado, né, através do que ele realiza dentro da igreja, a igreja identifica o chamado nele, através da visão do Espírito Santo, e o que acontece? Esse jovem, ele é
preparado, ele é capacitado como um obreiro, porque o obreiro que não dá fruto na igreja local não vai dar fruto no campo missionário, né? Essa é uma frase do pastor Edson Queiroz. Então, aquele que não dá fruto na igreja local não vai dar fruto no campo missionário. E esse jovem, ou essa pessoa não convertida, ele é identificado, chamado, ele é preparado. Então, a pessoa que já está pronta para quando for necessário ser usado pela igreja, ele é enviado para o campo missionário. Então, ele não vai se preparar a partir de quando recebe o chamado missionário, mas a partir do momento que é identificado nele. Segundo, o missionário ele é orientado pelo pastor da igreja a fazer a obra missionária de que forma? Do jeito que ele quer? Não. A visão do Espírito Santo dada à igreja. Amém. Né? Então, quem identifica, quem mostra à igreja aquele que futuramente será um missionário é o Espírito Santo. Mas é a igreja que vai lá e pega aquela pessoa, capacita e o envia. Em terceiro lugar, aí nós temos o quê? Que o missionário deve prestar relatórios periódicos. E aqui chega uma questão: o relatório não é para fiscalizar o trabalho missionário, como alguns pensam, mas é para identificar as demandas que ele tem durante esse processo. Então é muito importante, né? E muitas igrejas precisam disso, porque isso é uma forma de incentivar também a questão missionária. Saber o que está acontecendo, identificar as necessidades, os problemas. E aí, o último, é que todo sistema de apoio missionário deve permitir o quê? Que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia. Né? Na lição passada, lição 6, nós falamos sobre orar, contribuir e enviar. Contribuir é uma forma, porque é ruim, não que seja impossível, o missionário ir para o campo e ele ter que gastar 90%, 80% do seu tempo ali num trabalho secular, deixando em segundo lugar a obra para a qual ele foi enviado. Então é sempre importante nós termos essa ideia de que o missionário é formado na igreja local, ele é identificado na igreja local, ele está sob a visão do Espírito Santo dada à igreja, ele é uma pessoa que está debaixo de uma autoridade, está debaixo de uma igreja, então ele está debaixo das bênçãos do Senhor, é alguém que presta relatórios, presta o trabalho missionário, não a fim de fiscalizar, mas de ser possível a igreja identificar necessidades e demandas, e por último, que ele possa, em todo o tempo, se focar 100% nesse trabalho missionário. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só? Quanto aprendizado nós podemos tirar apenas de um subtópico, hein? Irmão Noff, e já caminhando aqui, e o sistema de apoio e a obra da fé? Uma coisa que a lição fala, essa frase é maravilhosa, é que todo trabalho é uma obra de fé. Se não começa por fé, não vai ter sucesso. E não é fé só do missionário, é fé também da igreja. Porque contribuir com a obra missionária é uma questão de fé. É algo que não tem como você envolver na obra missionária sem fé, inicialmente, sem oração e sacrifício. Mas tudo é uma questão de fé. Tem uma frase que a gente costuma dizer em missiologia, é que o mínimo de sacrifício que o missionário tem que estar disposto a fazer é morrer, por causa do evangelho. É o mínimo necessário. Porque uma pessoa que não está disposta a, se for necessário, morrer, é uma pessoa que não tem fé naquele próprio trabalho que ele está realizando. E não tem como realizar. Por outro lado, a igreja também tem que ter fé. Fé de acreditar que aquilo que o missionário faz não é simplesmente falar de qualquer coisa, mas falar de algo que tem um fator muito eterno. Imaginemos um missionário que vai a um país com mínimo de cristãos. Ele tem que estar disposto a chegar lá, se for necessário, morrer. Mas, se não for que ele morra, que ele consiga desenvolver um trabalho de pessoas que poderiam estar condenadas eternamente ao inferno, mas são salvas através das palavras daquela pessoa. Então, missões é fé do começo ao fim. Missões é algo que tem que ter inicialmente fé. Fé para contribuir, fé para ir, fé para realizar esse trabalho, fé no planejamento. Muitas vezes você vai fazer um planejamento missionário, você vai pensar que é impossível realizar aquilo. Né? Você tem países, a gente mais para frente vai estudar a janela 10/40, a igreja perseguida, nas nossas lições, você vê que tem países que têm menos de 1%
de evangélicos, de cristãos. E você vai chegar nesse país e você fala, como eu, uma simples pessoa, pode sequer trabalhar em algo tão grande? Isso é fé. Fé, né? A Bíblia nos dá essa definição muito boa, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É exatamente a definição que o missionário tem que ter. Esperar algo muito grande, esperar que aconteça aquilo que ele não tem perspectiva de ver, mas ele acredita que com a graça, a força e o poder do Espírito Santo ele pode realizar. E ainda continua dizendo, né, meu irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Exatamente. Que maravilha. Tá vendo só, queridos? Então nós acabamos de aprender aqui que também para realizar a obra missionária, nós precisamos, além da fé, a oração e sacrifício. E não é à toa que fugiu, é 1 Pedro, não é Romanos 12. Romanos 12, perdão, é Romanos 12. Não é à toa que Paulo ele vem nos instruir, né? Que é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Tá vendo só? Então nós vemos que em todo o tempo fazer a obra do Senhor, ela requer de nós fé, dedicação, oração e sacrifício. Se nós pararmos para identificar um pouquinho mais, nós estarmos aqui hoje gravando essa videoaula. É um sacrifício. O irmão Amalfi, ele teve o seu dia, nós estamos aqui já no final da noite praticamente, ele teve todo o seu dia a ser percorrido. Eu também tive todo o meu dia a ser percorrido. Você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, você teve todo o seu dia a ser percorrido. E muitas das vezes, os nossos dias não têm sido fáceis, né? Mas nós, mesmo assim, ainda apresentamos ao Senhor o nosso corpo em sacrifício vivo. Você que está aí nos assistindo, apresentando o seu corpo para estar investindo esse tempo para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e nós de estarmos aqui gravando essa aula para chegar até você. Tudo isso requer fé, oração, dedicação e sacrifício. Vamos prosseguir, irmão Nofre? Vamos falar aqui sobre o objetivo de missões agora? Sim. E isso é algo que tem que estar bem claro para você, professor, para você, aluno. Qual que é o objetivo de missões? Nossa lição nos ensina que é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Existe a grande questão é que existem pessoas no mundo que não conhecem e não adoram a Deus, ao Senhor. E qual que é a função nossa? É que todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, conheçam e adorem ao Senhor. Então, aqueles que fazem o trabalho missionário é aquele que tem por convicção essa ideia. Todos, sem distinção de religião, todos sem distinção de cor, de credo, precisam conhecer esse Deus. Não importa o quão ruim a pessoa seja, o quão negativo que seja aquela região, aquele país, ela precisa ouvir. A Bíblia nos ensina que a ideia é que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, todas as pessoas, sem distinção, precisam conhecer Cristo, precisam adorar a Cristo, né? Então, a gente nunca pode se esquecer dessa ideia básica de missões. Que maravilha, né? Vamos já adentrar aqui ao segundo tópico, onde que ele vem trazer para nós o cuidado integral dos missionários. Olha que maravilha que é esse tópico também. Ele vai falar para nós aqui o cuidado integral e também uma agenda quanto à volta do missionário. Isso tudo o irmão João já falou ali no começo, né? Ele deu uma explanação e agora ele vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Cuidado integral. Como eu falei, o ser humano, ele não é só corpo, mas nós temos ali a visão tricotomista, né? Ele é corpo, alma e espírito. Então, a gente não pode se preocupar só com a ideia de que o missionário precisa de recursos para realizar o trabalho, ali de uma ajuda financeira. É um dever e uma responsabilidade da igreja local zelar pelos missionários. E zelar por esse missionário no sentido integral, que são a área financeira, como estudamos na lição passada, que é extremamente importante, mas também na área espiritual, na área emocional, na área física, na área mental e na área social. Tem um livro que é bem interessante sobre missões, que ele fala dos desafios do missionário.
E existe lá um relato de uma história de uma missionária que foi para um país, e nesse país ele tem aquela famosa 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. Então, à meia-noite vai estar claro. E ela teve um problema com essa adaptação, porque ela não foi preparada para esse fato. Então, a gente às vezes pensa que algumas áreas da vida da pessoa, da família do missionário, não devem ser trabalhadas, mas temos que ter cuidado em também focar nessas áreas. Voltando, financeiramente é importante? É, mas não é a única. Tem que ser o cuidado espiritual, o cuidado emocional com o missionário, porque temos tantos pastores que, infelizmente, se suicidam, infelizmente, entram em depressão. Isso também pode acontecer com o missionário, principalmente aquele que está numa outra cultura, que é o foco dessa revista, né? E também a igreja ela tem que ter um acompanhamento pastoral. A igreja tem que pastorear a vida do missionário que está no campo, provendo a ele o cuidado, com amor, com respeito, para que ele possa entender e superar as dificuldades que vão ocorrer dentro do trabalho dele e também externamente. Por exemplo, como perseguição, como ali a negativa das pessoas daquilo que ele está falando. E uma coisa que é bem interessante, fazer um planejamento de visita aos missionários. Você vai falar para mim, mas eu não vou poder sair daqui para o outro lado do mundo. Mas hoje a gente tem tantos recursos, né? A gente não precisa estar presente para estar com uma pessoa se relacionando. Isso. É interessante a gente sempre ter essa ideia de mandar carta. Eu sei, eu nunca mandei uma carta na minha vida, mas tem gente que manda carta. Mas cartas, e-mails, né? Mensagens, né? Pegar um contato de uma família missionária, mandar uma mensagem uma vez ali para ele, um e-mail, ter essa ideia que nós estamos juntos com ele, estamos longe geograficamente falando, mas espiritualmente e emocionalmente estamos próximos, sofrendo juntamente com ele e compartilhando. E também compartilhar as lutas, as dores, as frustrações, as alegrias, né? Trabalhar a questão do estresse do missionário. Como eu falei, o relatório é importante não para fiscalizar, mas para ver as necessidades e dificuldades. Então, a igreja que tem essa questão de estar junto com o missionário, sabendo o que está sendo realizado, ele vai saber o que o missionário está passando de frustrações, de dores, de angústias, e vai poder auxiliar ele. Às vezes orando, às vezes com uma mensagem. Quantos missionários hoje, ali principalmente ali na questão Janela 10x40, ali no Oriente Médio, eles estão praticamente abandonados. São só eles em um país. E uma das coisas que podem motivar a ele estar continuando o trabalho é uma simples mensagem, né? Há alguns anos atrás, quando eu era de uma outra congregação, a gente tinha um projeto de mandar uma carta e um desenho infantil para um missionário que estava no campo. Era um projeto assim bem simples, mas que era uma forma de trazer a obra missionária para a igreja e fazer a igreja se envolver com aquele missionário que também estava no campo. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só? Então você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, como é importante a obra missionária do Senhor. Às vezes nós falamos tanto, né, em você fazer a obra missionária em outras culturas, outras línguas, outros países, mas você que se encontra aqui no Brasil, que aqui nós estamos aqui no Brasil, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, mas nós temos também os nossos missionários aqui mesmo, na nossa pátria, fazendo esse trabalho com zelo, com amor, mas o mais importante de tudo isso é o cuidado da igreja local, ou seja, a responsabilidade da igreja local que enviou esse missionário para o campo, tanto para terras e águas nacionais e terras e águas internacionais. Temos que ter essa primícia de ter essa responsabilidade. E você viu que testemunho lindo aqui que o irmão acabou de falar? Uma carta simples, com um desenho, para tentar se está próximo ali do missionário e ele sentir-se abraçado pela igreja, sabendo que ele está ali desenvolvendo essa obra tão maravilhosa, né? Que é obediência à palavra do Senhor, o ide e pregai o evangelho, mas sabendo que tem uma igreja que aqui ficou, mas está aqui intercedendo, orando, contribuindo, jejuando,
por ele. E sabendo que as almas que ali vão se render ao Senhor Jesus Cristo, a igreja que aqui ficou, ela também tem a sua participação, porque ela jejuou, ela contribuiu, ela orou, ela se santificou, ou seja, ela também se sacrificou para que aquele missionário no campo ele tenha êxito, mas sempre pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja à frente de tudo e de todos. Irmão Onofre, pode seguir aí com a agenda. Uma agenda quanto à volta do missionário. Muitas das vezes a gente pensa que missionário é funcionário da igreja. Porque o que acontece? Missionário chegou hoje, por exemplo, num domingo, amanhã, segunda-feira, ele já tem agenda de manhã, de tarde e de noite para estar ministrando, dando testemunho. É bom ouvir os missionários que voltam do campo? Mas também eles são seres humanos e precisam, né, de um tratamento quando eles voltam, de um cuidado especial quando eles voltam. Como eu falei, pode ser de uma férias, para passar umas férias aqui no país de origem, ou pode ser, entre aspas, uma aposentadoria, né? Quando ele volta definitivamente do campo. Isso. Então, quando o missionário volta, nós queremos ouvi-lo, sim, mas a gente tem que pensar que ele também precisa ali de um período de descanso, um período ali de reculturação, né? Quando você passa muito tempo fora do seu país de origem, numa cultura que é muito diferente, você precisa se readaptar novamente. E isso leva tempo. Por exemplo, alguém que passou anos vivendo num país com fuso horário completamente diferente do Brasil. Quando volta para o Brasil, ele vai ter um período de adaptação. Então é importante a gente entender isso. Existe um tempo que ele deve passar para se cuidar. Missionário, quando ele vem, principalmente se está num país que é menos desenvolvido, por exemplo, que o Brasil, ele volta para cá, ele precisa passar por um tratamento, ele precisa passar ali por um check-up médico. Então, tudo isso é algo que a igreja tem que estar em evidência. É cuidado integral. Então, a pessoa, quando volta, ela precisa desse tipo de cuidado, ela precisa desse período de férias. E aqui fica uma advertência a todos os pastores, que tudo isso pago pela igreja, né? Fica só essa observação. Então, ele precisa de todo esse cuidado, todo esse descanso, evitar que ele tenha um choque cultural reverso, né? Sair da cultura que ele estava para voltar para dele. Então a gente tem que abraçar os missionários, abraçar toda a família dos missionários e entender o quão importante é acolher ele quando volta. Não simplesmente tratar ele como funcionário ou colocar ele de canto. Porque afinal de contas ele desenvolveu um trabalho em prol da igreja, em prol do reino do Senhor. Então ele tem que ser cuidado de forma que ele seja mais possivelmente adaptado, mais possivelmente cuidado em relação à saúde, em relação missional, espiritual, ser pastoreado pela igreja local. Porque assim a gente vai ter aquilo que a gente falou no começo, um cuidado também depois do trabalho dele. Não só durante, também não só antes, mas depois que ele efetuar esse trabalho que ele foi realizar. Então é sempre importante a gente ter essa ideia de ter um cuidado com ele referente a uma agenda quando ele voltar da obra missionária, ou para férias, ou definitivamente daquela obra. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só quanta instrução? E muitas das vezes nós passamos desapercebido, né? De inúmeras coisas nós precisamos nos atentarmos. Queridos, deixa eu lembrar você de mais uma coisinha. Você já conhece o site da nossa igreja? Ou você já visitou a nossa página ali? Vai aparecer aqui o nosso endereço aqui, ó, na barrinha aqui depois. Acesse ali www.adtaubatesede.com.br e você vai se maravilhar com grandes novidades que temos ali no nosso site. Nós temos ali, eu tenho muitas vezes batido nessa tecla, sido até repetitiva, acredito eu, falando um pouquinho do nosso devocional diário, né? Mas é porque isso tem sido muita bênção. Nós temos recebido aí inúmeros feedbacks, né, de irmãos que têm se maravilhado com o nosso devocional, qual é ali colocado para ficar à disposição de você. Então, visite o nosso site e você vai ver quantas maravilhas a Assembleia de Deus Ministério Taubaté ela tem para te oferecer. Nós estamos aqui no Templo Sede, mas como eu bem disse, somos uma igreja muito grande, somos um ministério muito próspero, louvado seja o Senhor por isso. Estamos presentes aqui, acredito eu, que em todos os bairros da nossa cidade de Taubaté. Temos também algumas congregações nas cidades vizinhas, tanto Caçapava,
quanto São José dos Campos, a região litorânea aqui de Ubatuba, a Serra da Mantiqueira. Então nós somos aí uma igreja abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e tudo isso nós louvamos ao Senhor, porque hoje, você que está nos assistindo, tem esse privilégio de bastar um cliquezinho dos seus dedinhos aí, e você vai adentrar num mundo espiritual abençoado. Amém, queridos? Irmão Noff, vamos já adentrar aqui no tópico número 3? Hoje está sendo uma aula bem rápida, bem prática, né? Mas o nosso irmão está com bastante conteúdo aqui, viu? Nosso tempo é escasso. Mas não perca, venha para a Escola Bíblica Dominical, venha assistir uma aula presencial e você vai aprender muito mais. Irmão Noff, fica à vontade. Amém. Então agora vamos falar, né, no terceiro tópico, das maneiras práticas de se comprometer com os missionários, né? A primeira é comunicar as necessidades. Então, a igreja local e o missionário, nossa lição fala muito bem, que tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Isso. Né? Baseado lá em Romanos 12:13, comunicai os santos as suas necessidades. Então, a igreja e o missionário tem que estabelecer uma linha de comunicação regular, e eu acrescento algo ao comentário, e diálogo franco entre o missionário e a igreja. Então, o missionário tem que ser aquele que ele está numa sintonia com a igreja local ao ponto de ele conseguir expor os seus medos, as suas frustrações, sem que haja um pré-julgamento, sem que haja ressalvas, um diálogo verdadeiro de necessidades. Então, tudo aquilo que ele precisar, ele tem que comunicar à igreja. E tudo aquilo que o missionário precisa, a igreja tem que dialogar com ele, né? Claro que a gente sabe que nem sempre dá para atender tudo o que se pede, mas a igreja ela tem que receber e analisar com muito cuidado essas solicitações, essas necessidades. Por isso que tem que haver um diálogo franco, tem que haver uma comunicação regular. Em todo o tempo prestando ali relatórios, todo o tempo comunicando, falando dos avanços, né? Porque uma coisa que faz a igreja contribuir com a obra missionária é saber o que está acontecendo no campo missionário, né? Como está acontecendo, os avanços, as dificuldades, como está sendo realizado. Isso faz a igreja contribuir, isso faz a igreja se engajar com missões. Então a igreja tem que ter esse conhecimento local da agenda missionária, das atividades que se são desenvolvidas ali. Tem que ter notícias a respeito, né? Comunicação não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, onde o missionário fala com a igreja, expõe suas necessidades, expõe suas preocupações, expõe seus avanços, e a igreja também comunica com o missionário, lhe auxiliando nessas necessidades. Por isso que é bem colocado, é bem importante a gente frisar, tem que passar por uma comunicação, senão o projeto missionário desenvolvido pela igreja, desenvolvido pelo missionário, não vai obter sucesso, infelizmente. É bem complexo, né, queridos? Mas é fácil. Basta apenas você se comunicar. Olha só, a comunicação ela é a alma do negócio. Muitas das vezes nós falamos do telefone sem fio, né? Sim. Então nós precisamos nos comunicarmos e fazer com que as nossas necessidades elas sejam conhecidas. E é bem colocado aqui o que o irmão falou, né? Comunicai com os santos as suas necessidades. Encontra lá em Romanos 12:13. Isso é maravilha. Irmão, nós vamos seguindo aqui. Doar para suprir as necessidades? Sim. Parece repetitivo, né? Como eu falei na última lição, a gente já falou de doação, mas por que temos que falar de novo? Até o autor ele coloca isso no livro de apoio. Porque é algo extremamente importante. Porque a vida missionária no campo, ela é desafiadora, né? Não é fácil você largar tudo, todos os seus conhecidos, seus amigos, sua vida aqui, seu ministério, e ir para outro país que provavelmente você não conheça ninguém. Mas também ela é exaustiva, né? Eu sei que trabalhar na obra do Senhor é gratificante, é recompensante, mas às vezes a gente se desgasta fazendo isso, a gente chega ao momento de exaustão. E também é difícil, né? Porque fazer a obra do Senhor em uma cultura diferente da nossa, com um povo diferente, muitas das vezes com uma língua diferente, né? A gente falou de comunicação, às vezes comunicação é um processo muito complicado, inclusive. Então é algo que precisa do quê? O missionário às vezes pode se sentir desconectado, o missionário pode se sentir esquecido, principalmente quando temos todos esses problemas e ainda surge a questão da escassez de recursos, né? A gente sabe que muitas das vezes a situação da igreja
impede ela de contribuir mais e melhor. Porém, a gente não pode esquecer que o missionário é alguém que abandonou tudo em prol de uma missão e está realizando essa missão. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos entender que doar, contribuir com a obra missionária, não é um sacrifício. Não é algo que é uma obrigação, mas é o quê? Eu gosto muito de uma palavra de um pastor que eu tive. É um ato de amor e fé. Né? Então, isso que é doar, isso que é contribuir com a obra missionária. E isso não é só para os adultos. A gente pode incentivar as crianças, os adolescentes a fazer também essa ideia, né? Uma coisa interessante, compra lá um porquinho de plástico e coloca lá para a criança, ó, essa oferta aqui, essa moedinha que você coloca aqui é uma oferta para um missionário. Incentiva ele a trabalhar. Falo isso porque a gente já trabalhou uma vez com crianças, então a gente vê que isso incentiva a criança a contribuir, incentiva ela a ter essa noção da importância de fazer aquela contribuição com a pessoa. Então, doar é algo muito importante para suprir o que? As necessidades. Nós sabemos que Deus ele supre todas as necessidades, né? Paulo fala lá em Filipenses 4, que o Deus de paz suprirá todas as nossas necessidades. Mas uma coisa que eu aprendi é que o mesmo Deus que pode abrir janelas no céu para fazer pão chover, é o mesmo Deus que me usa para suprir as necessidades. Então, eu sou a ferramenta que Deus primeiramente vai usar para suprir a necessidade do missionário. Por isso que eu tenho que ter essa responsabilidade de doar e de sempre contribuir. Que maravilha, queridos. Que honestidade do nosso irmão, né? Deus o usa para abençoar a vida do missionário. Eu não sei se você já conhece, mas nós aqui, eu torno a dizer mais uma vez, Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, nós temos aqui um carnezinho onde você contribui com a obra missionária. Mas esse carnezinho, ele não tem nenhum valor estipulado. É o valor que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. E você que ainda não conhece, você que é membro da nossa igreja, né, das nossas igrejas Assembleia de Deus, ainda não conhece essa ferramenta tão edificante, tão maravilhosa, conversa aí com o coordenador de missões local aí, da sua congregação, peça para ele te apresentar. E através dessa contribuição aí, como eu já falei, né, o missionário estando lá fora, em terras estrangeiras, águas estrangeiras, ou mesmo no nosso território nacional aqui, ele ganhando almas ali, você terá a sua parcela de contribuição, porque você enviou o recurso para aquele missionário estivesse ali desenvolvendo essa obra tão maravilhosa. Irmão, nós vamos seguindo aqui agora para o subtópico 3. Vamos orar e jejuar pela obra. Amém! Nós falamos aqui, então, de planejamento, da questão de contribuição, mas sem oração e jejum, nada vai dar certo. Nós podemos ter o melhor planejamento do mundo, a melhor organização financeira do mundo, os melhores recursos financeiros do mundo, as pessoas mais capacitadas do mundo, mas se não tiver oração e jejum, nada vai dar certo. Por quê? Porque se não for a graça do Espírito Santo, usando pessoas simples, pessoas humildes, pessoas com poucos recursos, nada vai dar certo. Então, a oração, ela é algo extremamente importante, que já foi falado na lição passada dessa passagem. Mas o autor ele acrescenta que agora nós estamos colocando o jejum na jogada, né? Envolvendo a questão do sacrifício do jejum em prol da obra missionária. E uma frase que a gente deve ter sempre em mente é que a obra missionária ela não deve ser feita com os nossos restos, mas com aquilo que revela o amor do Pai. Então a gente tem que dar mais período de oração para a obra missionária, mais dos nossos jejuns, né? Pegar aquele missionário que a gente conhece ou identificar uma família e falar, essa família eu me responsabilizo em estar orando e jejuando por ela. Eu não estou lá no campo, mas eu estou aqui junto com ele através da oração, através do jejum. A gente tentar entender as necessidades espirituais de cada povo, de cada lugar que eles estão, de cada missionário, e falar, eu vou assumir essa responsabilidade de estar orando por eles, né? Eu vou adotá-los em oração, adotá-los em jejum, para que a gente possa o quê? Não só estar suprindo as necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais, pedindo ao Senhor que dê graça a ele, que dê forças, que dê ânimo para que ele continue realizando. Por isso que é bem colocado, oração e jejum
é algo extremamente importante, é algo que é muito necessário, né? Devemos dar períodos dos nossos cultos, períodos dos nossos trabalhos para oração, para jejum, pela causa missionária e exclusivamente pela causa missionária. Amém, queridos. Que maravilha, né? Segura aí só mais uns minutinhos, estamos encerrando já essa nossa videoaula aqui de hoje. Mas antes de nós encerrarmos aqui, agora eu vou pedir para o irmão Onofre, com bastante calma, para ele transmitir para você o endereço da nossa congregação ali do Flor do Campo. Ele vai passar o endereço para você e ele vai passar toda a agenda ali dos trabalhos da igreja local para você que está nos assistindo e ali fazer uma visita para o nosso irmão e juntamente com ele se alegrar na presença do Senhor Jesus. Amém. Então, a nossa congregação ali da Flor do Campo, em Tremembé, fica a Avenida dos Girassóis, estava no endereço antigo. Avenida dos Girassóis, número 224, no bairro Flor do Campo. Ali os nossos trabalhos são, segunda-feira nós temos oração e estudo da palavra. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto público. Domingo, 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E aos domingos à noite, às 19 horas, nós temos nossos cultos da família, culto de missões, nós temos nossos cultos públicos. Você é extremamente convidado a estar conosco ali, cultuando a Deus, sendo abençoado por uma palavra poderosa. E com certeza Deus não só vai te trazer ânimo, força, você vai conhecer a palavra de Deus, vai conhecer esse Cristo maravilhoso que a gente tanto fala. Então você é convidado especial para estar ali conosco, na Avenida dos Girassóis, número 224, bairro Flor do Campo. Irmão Onofre, fala pra gente aí as classes dominicais. Então, nós temos ali a classe dos adultos, né? Tanto homens como mulheres. Nós temos classe de jovens, classe de adolescentes e a nossa classe infantil. Que maravilha, tá vendo só, queridos? É uma igreja bem completa, então você mamãe, você papai, venha com o seu filho, pode ser ele criança, adolescente, jovem também, venha que tem sala e tem professores capacitados, como o nosso professor, irmão Onofre Cândido, que veio aqui hoje nos abençoar através dessa videoaula. Aqui, que nem diria o pastor Adão Gaivoto, é só um beijinho na flor, é uma coisa rápida, mas lá presencialmente você vai aprender muito mais dessa palavra edificante. Irmão Onofre, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Essa foi a primeira de muitas vezes que o senhor vai retornar para esse nosso bate-papo de Escola Bíblica Dominical. Estou à disposição. Amém, queridos. Amados, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Agradecemos mais uma vez a sua companhia. Um forte abraço e que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Amém.